Nikola Tesla. Só de ouvir esse nome, a gente já imagina raios, energia sem fio, um gênio incompreendido. É uma das histórias mais épicas da ciência, com certeza. Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos separar a lenda da realidade para descobrir o verdadeiro legado de um dos inventores mais fascinantes que já existiu. Pois é, essa frase aí resume perfeitamente a imagem que a maioria das pessoas tem do Tesla. Aquele herói meio trágico, sabe? Um cara que estava tão à frente do seu tempo que suas ideias poderiam ter mudado o mundo de um jeito ainda mais radical se ele não tivesse sido, bem, sabotado. É a clássica narrativa do Davi contra o Golias, um inventor idealista puro contra as forças do grande capital. Essa é a história que a gente conhece, que a gente adora e que transformou o Tesla nesse ícone quase cult que ele é hoje. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender o homem, primeiro a gente precisa entender a lenda. Afinal, quais são as crenças que fizeram dele essa figura quase mítica? Basicamente, são estes os pilares do mito de Tesla. A ideia de que ele, sozinho, nos deu a corrente alternada, que ele bateu de frente com o Edison numa batalha épica pelo futuro da eletricidade, que o seu sonho de energia livre foi abafado e que, no fim de tudo, ele morreu pobre e esquecido. E essa lenda, olha, ela é celebrada no mundo todo. O Museu Nikola Tesla, em Belgrado, por exemplo, é um ponto turístico para qualquer fã de ciência. As cinzas dele são guardadas lá como se fossem uma relíquia. Isso mostra o quão fundo essa versão da história se enraizou na nossa cultura. E é aqui que a gente chega no ponto principal. Com uma figura tão lendária, é fundamental dar uma olhada nos registros, nos documentos históricos. Será que os fatos realmente confirmam essa narrativa heróica? Então vamos lá, vamos começar a contrastar esses mitos populares com o que a história de verdade nos conta. A realidade, como a gente vai ver, costuma ser bem mais complexa e, por isso mesmo, muito mais fascinante. Essa é talvez a maior e mais comum afirmação sobre ele, a ideia de que Tesla, do nada, concebeu e criou todo o sistema de corrente alternada que hoje alimenta o nosso mundo. Só que, se a gente olha a linha do tempo, a história é um pouco diferente. Olha isso. O primeiro gerador de corrente alternada foi criado em 1832, décadas antes de Tesla sequer nascer. A grande genialidade do Tesla não foi inventar a CA, mas sim criar a peça que faltava no quebra-cabeça, um motor de indução polifásico super eficiente que tornou o sistema todo prático e viável. E a famosa guerra das correntes? A gente imagina o Tesla e o Edison como inimigos mortais, né? Mas a batalha de verdade foi uma briga de gente grande, uma disputa corporativa pesada entre a empresa do Edison e a do George Westinghouse, que foi quem comprou as patentes do motor do Tesla. E essa citação do Edison, gente, ela entrega tudo. No manifesto dele contra a corrente alternada, ele citou o nome do seu verdadeiro rival, o Westinghouse, 24 vezes. E sabe quantas vezes ele mencionou o Nikola Tesla? Nenhuma. 0. O foco do Edison era o concorrente de mercado, não o inventor. Tá, mas e o ódio pessoal entre eles? Bom, a história do bônus não pago que levou o Tesla a se demitir é real. Eles tiveram esse desentendimento, mas parece que, décadas depois, qualquer ressentimento já tinha passado, como o próprio Tesla fez questão de registrar. Nas palavras do próprio Tesla, na autobiografia dele, o primeiro encontro com o Edison foi memorável, e ele fala com um respeito enorme. Isso é bem diferente da imagem de uma rivalidade amarga que durou a vida toda, né? Então, se a lenda não é 100% precisa, quem foi o Nikola Tesla de verdade? Bom, ele era um homem de uma genialidade imensa, sem dúvida. Mas também era um homem de ideias científicas bem peculiares, o que o torna uma figura ainda mais intrigante. E aqui está o paradoxo do Tesla. Ele era um mestre da eletricidade, tinha uma intuição incrível para isso. Só que, ao mesmo tempo, ele simplesmente rejeitou algumas das descobertas mais importantes da física da sua época. Ele não acreditava na existência do elétron e achava que as teorias de Einstein eram pseudociência. Sua intuição era brilhante, mas nem sempre andava de mãos dadas com a teoria. Essa complexidade continua até o jeito como a vida dele terminou. Ao contrário do mito do gênio que morreu esquecido, a realidade é outra. Sim, ele morreu com dívidas, mas esquecido de jeito nenhum. Ele foi celebrado até o fim, recebendo prêmios, honrarias e sendo uma figura pública famosa, tanto que foi capa da revista Time no seu aniversário de 75 anos. A Torre de Wardenclyffe é o maior exemplo da lenda da sabotagem.
Mas a verdade é que o financiamento foi cortado porque a ciência por trás da ideia era furada. A proposta de transmitir energia pela própria Terra simplesmente ignorava leis básicas da física. A falha foi científica, não uma grande conspiração. Certo. Depois de desconstruir esses mitos, o que sobra? Qual é o legado real, inegável, do Tesla? É aqui que a gente encontra contribuições que são tão impressionantes quanto qualquer lenda. A sua verdadeira obra-prima é o motor de indução de corrente alternada. Simples, confiável, sem as peças que viviam quebrando nos motores antigos, foi a invenção que fez a corrente alternada ser realmente útil. É esse motor que silenciosamente move quase tudo no nosso mundo hoje, de liquidificadores a fábricas inteiras. Mas a genialidade dele foi muito além do motor. Em 1897, ele chocou todo mundo com este barquinho controlado por rádio, o teleautômato. Foi a primeira demonstração de controle remoto da história. Uma invenção tão à frente do seu tempo que o verdadeiro impacto dela só seria sentido mais de um século depois. Agora, vamos dar um salto no tempo direto para hoje. Esse trecho é de um artigo acadêmico de 2024 descrevendo um problema bem moderno: a necessidade de usar robôs para inspecionar lugares perigosos. Só familiar? É exatamente o tipo de problema que a invenção do Tesla, de 1897, buscava resolver. E aqui a conexão fica clara como água. O conceito de operação remota do Tesla é o que hoje permite que robôs de inspeção entrem em tubulações e lugares perigosos. O controle por rádio dele é o avô da transmissão de vídeo sem fio que esses robôs usam. A solução que ele imaginou lá em 1897 está resolvendo problemas industriais bem concretos já agora, em 2024. É um legado direto e vivo. No fim das contas, a lenda do Tesla é poderosa, é uma ótima história. Mas o homem real, um gênio da engenharia com suas falhas, um visionário cujas contribuições de verdade são tão profundas quanto qualquer mito, essa é uma figura muito mais rica e fascinante. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. O que é mais inspirador? A história simplificada de um herói perfeito ou a verdade de um ser humano brilhante, complexo e contraditório, cujo impacto real a gente sente todos os dias? A resposta talvez diga mais sobre o que a gente procura nos nossos ícones do que sobre o próprio Tesla.